Olá, meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Verdade Prática Brasil. Se você está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. Quero dizer que é um prazer ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando esse segundo trimestre, os relacionamentos em família. Esse aqui, se você está de posse dessa revista aqui, ó. O relacionamentos em família, né? E aí, os superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje nós vamos aqui meditar na segunda lição, que tem por título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Nós vamos notar, à luz da palavra de Deus, que quando isso acontece, gera alguns conflitos e problemas no meio da família. A predileção, o que significa é a preferência exagerada por um membro da família, né? E aí, irmãos, o conceito de predileção significa isso. Quando nós vemos um exagero na preferência por um dos filhos, isso vai gerar conflito no meio da família, né? O texto áureo, eu vou até colocar aqui para você o texto áureo. O texto áureo vai dizer assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Esse é o texto áureo. Nós vamos para a verdade prática. Verdade prática diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Esse é um tema muito importante e nós vamos ler o texto base para meditarmos em Gênesis no capítulo 25, dos versículos 19 ao 28, que diz: Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, sua filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão. Das tuas entranhas, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E aí nós vamos para a nossa introdução. O primeiro tópico fala sobre o plano de Deus para a família e a sua presciência, que irmãos que infelizmente, né, mas como seres humanos, e vale notar algo aqui para nós neste momento, é que a Bíblia ela é tão profunda e tão verdadeira que ela não esconde, não oculta erros de ninguém. A Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa no ponto de vista em que até mesmo o pai na fé, o Abraão, o Isaac, eles sendo ser humanos, mas sendo chamados por Deus, e Deus tinha uma grande obra na vida desses homens e um propósito muito profundo, mas mesmo assim
esses homens, tendo um propósito de Deus na vida, foram pessoas, seres humanos e que erraram, né? Erraram, e a Bíblia não ocultou o erro deles, né? Não ocultou o erro deles, alguns erros que podem ser evitados se nós estudarmos na palavra de Deus, se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, ver aqui, não apontar os erros, mas aprender com esses erros aqui e fazer diferente. Porque aqui eu creio que pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus menciona aqui essas dificuldades, é para que tenhamos, irmãos, sabedoria e aprendamos a palavra de Deus de uma forma especial para que sejamos em nossa família uma bênção. Vamos entrar no primeiro tópico, né? O primeiro tópico aqui, que é o plano de Deus para a família e sua presciência, né? O subtópico, nós aqui nesse tópico, nós temos 2 subtópicos. O primeiro subtópico diz: o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Né? Então Deus, irmãos, ele tinha um plano muito grande para a família de Isaac e Rebeca, né? Ele tinha um plano muito grande. E Isaac, irmãos, ele sabia disso, né? Porque ele foi fruto da promessa de Deus. Sendo parte da promessa de Deus, ele viu e soube de tudo que aconteceu para o seu nascimento. E Isaac, sabendo que faz parte da promessa de Deus, do propósito divino, já sabendo disso, que é o filho da promessa que Deus fez a Abraão, Isaac já sabia de todas as barreiras que ele tinha enfrentado, né? Todo o impedimento do seu nascimento, né? E de tudo que aconteceu, isso não foi um impedimento para que Deus mostrasse a sua glória e cumprisse o seu propósito na vida de Abraão, né? Nós vemos ali que no capítulo 18 de Gênesis 11, né, nós vemos todo aquele cenário onde eles estão, né, inseridos ali, aquela realidade da vida de Abraão e de Sara, quando Deus, o anjo, faz a promessa, quando Deus faz a promessa, e quando o anjo vem falar, né, com Sara, com Abraão, sobre o nascimento de Isaac, o contexto em que ela está vivendo é um contexto, irmãos, assim, que para nós é impossível, porque ali vocês podem ver que ela diz, já sendo velha, né, já tendo cumprido, ler aqui a palavra de Deus, no capítulo 18 e 11, olha que interessante, capítulo 18 e o 11, diz assim, ó: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado os costumes das mulheres, né? A Sara já havia cessado o costume das mulheres, que é o período menstrual da mulher, já em idade avançada, e ainda ela era estéril, irmãos. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Então, irmãos, diante das dificuldades, diante de todas essas barreiras em que eles estavam inseridos, não foi uma dificuldade para Deus realizar o milagre na vida do velho Abraão e de Sara, entregando a eles o filho da promessa, né? Com todas essas dificuldades. Deus trabalha, irmãos, no improvável. Deus, não tem impossível para Deus realizar o milagre na vida de qualquer ser humano. Quando Deus tem uma obra, um propósito divino, irmãos, pode ser difícil, impossível, e o ambiente em que estamos ser um ambiente onde não vemos que nada vai acontecer. Mas Deus, irmãos, ele pega aquilo que é bem pequenininho, aquilo que tem, aquilo que não tem. Porque se não tem, irmãos, se não tem, Deus cria.
Deus cria situações aonde o nome dele vai ser engrandecido. Então, irmãos, o Isaac, ele já sabia dos planos, do plano que Deus tinha para a sua vida. E aí, ao conhecer Rebeca e tomá-la por sua esposa, Isaac não esperava que viria pela frente, né? Ele não sabia, irmãos, que ele ia passar pelo mesmo problema da esterilidade, né? Como ele viu o que aconteceu com seu pai e a sua mãe, ele não sabia e não esperava que quando ele casasse com Rebeca, também ele não esperava que viria pela frente quando descobre a esterilidade de Rebeca. A Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a sua madre fosse aberta, né? E aí, então, no capítulo 25 do Gênesis 20, capítulo 25 e 21, somente 20 anos depois, irmãos, quando Isaac casou com Rebeca, ele tinha 40 anos, com 60 anos de idade, 20 anos depois, então Deus, ele ouve a oração de Isaac, né? Somente depois de 20 anos dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode, irmãos, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, os seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou os meninos. Então, assim, no tempo perfeito, no tempo de Deus, os meninos nasceram, né? Então, algo muito importante aqui, irmãos, para nós, é que o Isaac, quando ele descobre que Rebeca que Rebeca era estéril, irmãos, ele não tomou atitudes precipitadas, né? O Isaac não tomou atitudes precipitadas. O que ele fez? Ele foi orar ao Senhor. Então, Isaac ele teve paciência, Isaac foi perseverante e esperou no Senhor. Ele esperou no Senhor por 20 anos. Ah, mas foi Isaac orou, só orou? Não. A Bíblia diz que Isaac orou instantemente, né? Ele não cessou de orar. Ele não orou e esperou. Orava sempre. E aí, irmãos, não foi de um dia para o outro. Não foi amanhã, não foi no mês que vem, não foi o ano que vem. Foi 20 anos esperando o milagre acontecer na vida de Rebeca. Então, aqui nós aprendemos uma lição maravilhosa já com este homem de Deus, o Isaac, que orou, que buscou ao Senhor e esperou com paciência, e depois de longos 20 anos, ele vê o cumprimento da promessa de Deus. E aí nós vemos aqui o segundo subtópico, o propósito presciente de Deus. Irmãos, Deus ele sabe de todas as coisas. Deus ele conhece o seu passado, o presente e o seu futuro. Deus, irmãos, ele já sabe a presciência de Deus. Ele é presciente. Ele, irmãos, esse atributo é um atributo de Deus, faz parte do atributo da onisciência de Deus, né? Faz parte da onisciência de Deus. Ele já sabia que no ventre de Rebeca, irmãos, havia ali um conflito, porque havia ali duas nações, e ali o maior iria servir o menor. Vejam só que ali nós vemos o caso da primeira gestação de gêmeos na Bíblia Sagrada, né? Nós vemos aí, pela primeira vez, o caso de uma gestação de gêmeos. Irmãos, o Esaú, quando nasce, ele sai, mas a Bíblia diz que agarrada à mãozinha de Jacó, ao seu calcanhar, ele vem junto, né? Então, irmãos, Deus ele sabe de todas as coisas, né? Deus ele conhece, irmãos. Deus ele é soberano. Deus ele é soberano. E Deus, irmãos, ele não está sujeito ao tempo, né? Ele não está sujeito ao tempo.
Irmãos, nosso Deus, ele conhece o passado, ele visita o nosso passado, ele visita o nosso presente e o nosso futuro. De antemão, o nosso Deus já conhece todas as coisas. Deus, antecipadamente, ele já conhece o futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvem essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concedeu filhos gêmeos. Vejam que bênção. Quando a bênção chegou dobrada, né? Em vez de um, veio dois, os gêmeos. Entretanto, conforme as crianças desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac, né? O que ela foi se perguntar a Deus. No caso dos gêmeos Esaú e Isaac, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus. Deus, ele já sabia que esses gêmeos seriam rivais e que, portanto, já no ventre de Rebeca, eles já lutavam, né? Porque ali havia duas nações. E Deus, irmãos, olha, Deus, ele abençoou as duas nações. Essas duas nações foram grandes, mas aqui o maior ia servir o menor. Porém, aqui, irmão, nós vemos que Deus tem um propósito para um, né? A promessa de Deus é para um. E Deus, irmãos, sabe de todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Então, o propósito de Deus aqui era para Jacó, né? A sequência desta promessa feita a Abraão na vida de Isaac e Jacó. Mas aqui Deus está revelando para Rebeca que dentro do seu ventre, quando ela orou e sem entender, ela não entendia, irmãos. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Porque ela chega e diz, o que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo comigo? E aí Deus revela a ela, nós vemos aqui, na leitura bíblica em classe, no capítulo 25, aqui já no 27, que ela não entende, né? E foi-se a perguntar ao Senhor o que estava acontecendo com ela. E aí Deus revela a ela. Duas nações, a presciência de Deus, né? Conhecendo todas as coisas. Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então Deus já sabia, né, destas duas nações, que eles seriam grandes. Esses meninos vão ser grandes, né? Vão ser grandes. Mas o propósito de Deus é para a vida de Jacó. O propósito, a promessa feita a Abraão de ser uma grande nação, irmãos, era para Jacó. E aí Rebeca entende isso, né? Porque Deus revelou para ela. Ela sabia disso já, o que estava acontecendo. Quando ela percebeu que em seu ventre estava estranho, ela foi perguntar para Deus, como se ela fosse fazer ali, né? Como se ela fosse consultar um médico dos médicos por excelência, né? Fazer quando uma mulher vai fazer uma ultrassonografia para saber o que está acontecendo, mas só que ela foi consultar a Deus. Isso não existia na época. Mas só que ela foi ao médico dos médicos e, por excelência, o Deus grande, que sabe de todas as coisas, que conhece tudo, que é criador dos céus e da terra e que é o dono da vida. Ele é o dono da vida, irmãos. E ela foi perguntar ao Senhor o que está acontecendo comigo. E Deus diz, eis aí gêmeos no seu ventre, né? São dois povos que estão aí. Esses meninos já estão lutando aí no seu ventre. Estão guerreando. E o maior daí vai servir o menor. Então ela entende, irmãos, tudo isso. Devemos destacar aqui estamos abordando a presciência de Deus, né? Na presciência de Deus, um atributo que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é o causativo, né? Não é o causativo. Ele
E isto é, ele não implica no determinismo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque através das nossas atitudes, irmãos, tem, né, as consequências daquilo que as nossas atitudes geram. Nós vemos aqui que o casal Isaac e Rebeca vai tomar algumas atitudes que depois, irmãos, eles vão sentir, né? Vão sentir isso profundamente pelas atitudes. Então aqui, irmãos, essa presciência de Deus não é o causativo e não indica um determinismo, né? Deus te fez para ser assim e acontecer isso. Deus te fez para você errar. Não. Contudo, o Senhor tem um propósito. Isso é um propósito de Deus para a vida daqueles meninos. Um propósito para a minha vida, para a sua vida. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita, né? Jó vai dizer: agora sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser impedido, né? A vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável, irmãos. E aí, Deus tendo um propósito na sua vida, um plano para a sua vida, Deus, irmãos, ele age, né? Sabendo de todas as coisas. Então a gente tem que entregar ao Senhor e descansar e deixar que Deus, irmãos, haja na nossa vida. Vamos agir com sabedoria para que Deus, né, para que a glória de Deus seja manifesta e o nome dele seja glorificado na sua e na minha vida. O segundo tópico, conflito familiar. O segundo tópico, né? E o primeiro subtópico aqui, que vai falar da esterilidade de Rebeca. Que na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Olha só, meus irmãos, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las, né? Então, na antiguidade, o padrão estabelecido para aquela época era que o homem tinha que ter as suas gerações e ele precisava gerar filhos. Quando acontecia este impedimento, quando as mulheres eram impedidas de procriar, então se gerava um grande problema. E aí as mulheres eram consideradas mulheres amaldiçoadas, né? Mulheres que sofriam um preconceito, mas nós vemos, irmãos, o trabalhar maravilhoso de Deus na vida das mulheres. Nós vemos aqui o agir soberano de Deus na vida do casal Isaac e Rebeca, de uma forma amorosa que Deus usa as mulheres, meus irmãos, para cumprir todos os seus propósitos. Nós vemos aqui que Sara era estéril, que Rebeca era estéril, Ana era estéril, que nós vemos aqui que Deus ele usa essas mulheres de uma forma amorosa e maravilhosa para cumprir o seu propósito e o milagre dele acontecer na vida, né? O sobrenatural de Deus acontecer de uma forma gloriosa e o nome dele ser glorificado. Deus usou as mulheres, meu irmão, aquela que era, irmão, considerada amaldiçoada pela sociedade, aquela que era considerada uma mulher inferior, mas Deus não. Deus tratou de uma forma essas mulheres, irmãos, amorosas. As mulheres fez parte do ministério de Jesus. As mulheres foram testemunha ocular, irmãos, da ressurreição de Cristo, né? Da semente da mulher nasceu o Messias, o amado das nações, né? Então nós vemos aqui que de uma forma amorosa Deus cumpriu usando as mulheres o seu propósito. As mulheres sofriam um preconceito muito grande pela esterilidade. E quando isso acontecia, tinha até o direito, né? O direito das mulheres serem repudiadas pelos seus maridos, né? Mas, irmãos, e aqui, neste caso, nós vemos que o Isaac, quando percebeu
que Rebeca não gerava filhos, irmãos, a atitude dele foi totalmente diferente do padrão estabelecido na época. A atitude de Isaac foi orar ao Senhor e esperar, como nós vimos, né? Como nós vimos. Outro homem já tinha tomado outra atitude, né? E aí, irmãos, acontecia que os homens tomavam para si outras mulheres, que é o caso da poligamia, da bigamia. E aí as pessoas falam que era plano de Deus, irmãos, que Deus ele consentia. Não, esse não é o plano de Deus para a família, irmãos. Esse não é o plano de Deus para a família, do homem ter outras mulheres, do homem ter outras mulheres para poder procriar. Esse não era a vontade de Deus e não era o plano de Deus. Não é o plano de Deus para a família. Nós vamos ver lá em Mateus 19 que Jesus ele fala sobre isso. Vamos dar uma olhadinha lá? Mateus, no capítulo 19. Olha só que importante, irmãos, para a gente entender aqui o que Jesus fala sobre o capítulo 19 de Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e o curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio, olha para onde Jesus leva a conversa, o Criador fez o macho e a fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-las? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, tá vendo? A dureza do coração do homem. Não é vontade de Deus, nem plano de Deus para a família, mas por causa da dureza do vosso coração, o Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, olha só que interessante, mas ao princípio não foi assim. Que princípio é esse? É o princípio lá onde Gênesis, Deus cria o homem e a mulher. E ali Deus, irmãos, junta este casal, né? A família começa por um casal. E ali no Jardim do Éden, Deus cria o homem e a mulher, une eles e eles geram filhos, né? E aí, irmãos, não tem esse negócio de que é permitido, que era plano de Deus para que isso fosse acontecer. Não era isso daí não, meus irmãos. Projeto de Deus para a família, mesmo que o pai Abraão e Sara entregou a serva Agar a Abraão, mas você vê o problema que aconteceu, né? No meio da família. Mas Isaac, irmãos, aqui ele fez de uma forma diferente, né? O princípio, Deus criou o homem e a mulher e uniu os dois e ambos se tornaram uma só carne. E dali, irmãos, dá início ao projeto de Deus de uma família, procriar filhos. Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o plano de Deus para todas as famílias, né? Para o casal. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e então nós percebemos que Deus, ele trata desse caso da esterilidade, mas de uma forma amorosa. Irmãos, e Deus, irmãos, ele não deixa de lado as mulheres. Ele usa para o seu propósito e o nome dele é glorificado. Então nós vamos aqui para o segundo subtópico, os conflitos, né? E os filhos lutavam
no ventre dela. Então, irmãos, naquela época, do ponto de vista social, aqui o autor explicando, a geração de herdeiros era muito importante para a família, né? E o pai, ele tinha uma visão de que o seu herdeiro era o primeiro, era o que nasceu primeiro, o mais velho, que iria assumir toda a responsabilidade da família, né? A sua descendência. E isso era uma preocupação quando isso não acontecia. Nós vemos, né, na primeira aula, que isso foi um problema para Abraão e Sara quando viram que não geravam os filhos e que ainda Deus havia lhe feito promessas, né? E aí eles se precipitaram, né? E tentando ajudar Deus, cometeram um erro, né? Colocando aí uma substituta no lugar de Sara para poder gerar filhos, e isso foi um problema para o casal Abraão e a Sara. Mas o Isaac, irmãos, também tendo esta mesma visão de que teria um herdeiro, né? Quando ele percebeu que Rebeca era estéril, ele com certeza se preocupou, né? Ele com certeza se preocupou porque ele também tinha esta visão do herdeiro, né? Do herdeiro, daquele que ia assumir a responsabilidade da família, da sequência no projeto, né? Da sequência no plano, no projeto da família. Então, Isaac, irmãos, ele também tinha essa visão. E aí, quando ele descobre que Rebeca também é estéril, diferentemente do seu pai, ele vai orar. E aí, para a felicidade do casal, veio logo gêmeos, né? Gêmeos, Rebeca fica grávida e tem gêmeos no seu ventre. E esses meninos entram em conflito já dentro do seu ventre. Deus, irmãos, olha para você ver, lá voltando lá atrás na presciência de Deus. Deus, ele conhece, Deus, ele não conhece. Na concepção, olha só, Deus nos conhece na concepção, né? Deus conhecia Jeremias quando ainda ele era pequeno e informe, sem forma, né? Então, a presciência de Deus, olha só, voltando aqui nesse texto, nós vemos que esses filhos já havia conflitos no ventre de Rebeca. E aí ela se questionou, ela ficou confusa e foi se perguntar a Deus. Você vê que esse casal, irmãos, é um casal de oração, né? Isaac orou instantemente para que a Rebeca fosse curada da sua esterilidade. Deus agracie esse casal com filhos. E aí Rebeca, ela quando está grávida não entende o que está acontecendo e também vai orar ao Senhor, um casal de oração. E aí Deus, irmãos, no tempo revela a ela o que está acontecendo. E o que estava acontecendo era que os filhos já estavam lutando no ventre de Rebeca. E isso afligia, né? Afligia a Rebeca. E ela foi buscar a resposta de Deus, e a resposta de Deus era que ali, irmãos, na verdade havia dois povos, né? E que o menor ali, ele ia dominar sobre o maior. O maior ia servir o menor e ele ia dominar o maior, né? E aí nós vemos que pela preferência do pai, o Isaac, vai nascer o Esaú, né? O primeiro saiu primeiro ali. Só que tem um porém. O Jacó veio com a sua mão agarrada no calcanhar do seu irmão, né? Só que visualmente falando, aparentemente, Isaac vendo o menino, um ali era mais forte do que o outro. Um já veio todo peludo, mais forte, e a personalidade dele era diferente. É o que vai acontecer agora aqui no subtópico 3. O favoritismo do casal pelos filhos. E aí, irmãos, entendendo sobre esse favoritismo e a predileção, né, nós entendemos que há uma preferência aqui do casal. Irmãos, o problema não é você preferir, porque às vezes acontece o quê? No meio da família, onde existem mais de 2 ou 3, 5 filhos, 6 filhos, tem aquele que precisa ter um cuidado a mais,
Tem aquele que precisa, irmãos, ser cuidado, ser visto de mais de perto pelo pai ou pela mãe, ele vai estar sempre ali, perto da mãe, e os outros irmãos entendem isso. Agora, quando esta preferência é exacerbada, nós vamos ver na próxima aula o caso dos ciúmes, né? E aí, irmãos, nós vamos ver que Jacó também, lá quando tem os filhos, o José é o preferido dele, e isso causa ciúmes entre os irmãos, né? Pela preferência. Quando a preferência é exacerbada, é grande, né? Quando é se dado mais um e o outro é desprezado, e aí então acontece um grande problema. Não é o caso. A mãe e o pai ama todos os filhos de igual. Deus nos ama igualmente, irmãos, igualmente. Só que o tratamento que o pai tem que dar por causa da personalidade do filho, olha para você ver, nenhum filho vai ser igual ao outro. Nenhum filho, né? É como se fosse aqui a palma da minha mão aqui. A palma da minha mão, nenhum dedo aqui é igual ao outro, né? Nenhum dedo, mas todos aqui são importantes. Todos os dedos aqui são importantes para a minha mão, né? Todos os meus dedos são muito importantes. E cada um tem aqui, né, uma função. E aí, meus irmãos, os filhos também, cada um tendo uma personalidade, aquele que tem uma dificuldade na escola, a mãe precisa estar mais do seu lado, né? Mas aí, nesse caso, todos os filhos vão entender e todos se juntam e o amor e a graça de Deus permanecem no meio da família. Agora, quando existe uma preferência exacerbada, quando um ganha mais presentes e o outro é desprezado, aí isto daqui vai causar um conflito no meio da família. Então nós vamos ver aqui o favoritismo pelo favoritismo do casal pelos filhos, né? Em termos de personalidades e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas totalmente diferentes. Nós vamos ver isso aí lá em Gênesis, no capítulo 25, do 25 ao 28, você pode ler que você vai ver. E Deus revela a Rebeca as diferenças dos gêmeos. O menor, que era o Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito Esaú, serviria o menor. No capítulo 27, já idoso, o cego Isaac achava que logo morreria. E por isso, irmãos, ele se preocupou, porque ele já achava que ia morrer, e aí ele chamou o filho para responsabilidade, né? De assumir cargo de maioral, de dar sequência na família. Só que o Isaac aqui, irmãos, ele não estava entendendo, porque pelos padrões estabelecidos da época, o Isaac, ele estava dando atenção para aquilo que era pela vista social. E Isaac estava dando atenção para o Esaú, mas o propósito de Deus era para o Jacó. E aí ele toma as suas preferências e prefere a Esaú, porque Esaú era forte, era um homem de caça, e Isaac, irmãos, ele foi pego porque Esaú entregava para ele, né, essas caças. Então Jacó, Isaac, irmãos, ele ia muito por esse lado, ele via com os olhos e dava preferência para o Esaú. Então aqui, irmãos, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Então, irmãos, o direito do primogênito de assumir a responsabilidade da família. E aí o Isaac já estava preocupado em abençoar, dando esse direito. Dos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú. Os padrões que eram estabelecidos naquela época era todo para Esaú. Mas nós vemos que, infelizmente, irmãos,
ele desprezou a sua primogenitura, né? Entre outras coisas que nós vamos ver. E aí, irmãos, dedicava-se a Esaú, pois ele satisfazia, né? Ele satisfazia os prazeres da caça que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produzira um grande conflito na família. Você vê que a preferência de Isaac pelo Esaú, mas também você percebe a preferência de Rebeca pelo Jacó, porque eles sabiam da promessa de Deus. Só que Isaac aqui estava vendo pelo padrão estabelecido da época. E Esaú, sendo o primogênito, tinha que receber a bênção patriarcal. Mas aí Rebeca, irmãos, agora vai entrar em um grande conflito, porque agora ela tenta ajudar a Deus. Irmãos, nós estamos indo aqui agora para o terceiro e último tópico, né? O terceiro tópico, o problema da predileção por filhos na família. E Esaú, o filho predileto de Isaac, nós vemos aqui que Isaac ele demonstra uma fraqueza ao receber agrado de Saul, que trazia do campo carne, né? Ignorando desta forma a profecia divina de Gênesis, no capítulo 25 e 23. Irmãos, vendo Isaac pela força dos padrões sociais da época, ele tinha em sua mente que o primogênito que tinha que receber a primazia do futuro da família, era o primogênito que recebia ali a bênção patriarcal. E aí, ignorando desta forma a profecia divina, né? Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com o direito da primogenitura de Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus. Não compreendendo o propósito de Deus para os seus filhos, Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos seus filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos filhos se sentissem prejudicados. E aí, irmãos, nós vemos que essa preferência aqui de Isaac, e ele não entendendo por causa da visão dos padrões estabelecidos, ele não entendeu pela sua preferência. Aí começa um grande conflito na família e eles vão chorar amargamente. Meu irmão, nós vemos aqui também que mesmo Isaac, preferindo a Esaú, né? E ele sabia, irmãos, e ele via, porque, irmãos, o Esaú foi um filho desobediente. O Esaú foi um filho que trouxe amargura para os seus pais. O autor aos Hebreus, capítulo 12 e no versículo 16, o autor aos Hebreus vai dizer sobre isso daí. Mas nós vamos aqui, ó, quer ver? Ver aqui algo aqui sobre o Esaú, de como ele era desobediente. Primeiro nós vamos ver que ele traz amargura para os seus pais. Lá em Gênesis, no capítulo 26 e ao 35, olha só. O 34, vamos ler. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito, né? Não tinham consentimento dos pais. Eles eram uma amargura para eles, né? Eles não gostaram disso. Depois nós vamos ver, irmãos, no capítulo 28, quando Isaac ele manda Jacó para Padã Arã, e Jacó ele é obediente, ele é um homem obediente e faz da forma que os pais lhe ordenaram, para que ele não busque mulheres das filhas de Canaã, mas que ele vai à casa de Labão e busque entre eles filhas. E aí no capítulo 28 e versículo 6, olha só o relato. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali,
e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tome mulheres das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera ao seu pai e à sua mãe, e se for a Padã Arã. Aí, olha só, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más, de maldade, más, aos olhos de Isaque, o seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Então aqui, irmãos, ele fez aquilo que o pai dele não se agradou. E olha só o que o autor aos Hebreus diz sobre Esaú, né? Porque nós vemos também, irmãos, que lá ele vende a sua primogenitura, ele desprezou a primogenitura dele, né? Olha só, Hebreus 12 e o versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, né? Ele chegou cansado, estava com a fome, quase morrendo, e Jacó havia preparado um guisado, né? Uma comida saborosa. E Jacó então falou: Vende-me a tua primogenitura. E ele disse: O que é para mim uma primogenitura, né? Que é para mim? Desprezando assim, né? Desprezou, profano, Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, né? E não houve arrependimento no coração deste homem, apenas um profundo remorso. Chorou amargamente, mas a Bíblia relata que não houve arrependimento no coração, ainda que com lágrimas buscou, né? Um profundo remorso, mas não um arrependimento. Então nós vemos aí que ele é um filho desobediente, mas mesmo assim o preferido de Isaac, né? Pelos padrões estabelecidos. E Jacó, agora o segundo subtópico, Jacó, o filho predileto de Rebeca, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu, agora aqui, irmãos, entra o grande conflito, que Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos, sem consultar a Deus. O difícil, irmãos, na nossa vida é que quando nós tomamos as nossas próprias atitudes, irmãos, nós não sabemos, mas as consequências das nossas atitudes virão quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando nós não buscamos orientação da parte de Deus, quando nós não fazemos de acordo com a palavra de Deus nos ensina e tomamos essas atitudes que Rebeca antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, sabendo que isto ia acontecer. Ela quis interferir agora, irmãos, sabendo que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Quando nós, irmãos, dentro do nosso lar, estamos sem sabedoria, estamos sem buscar a orientação de Deus, e quando nós tomamos preferência exacerbada, irmãos, esses conflitos aqui que irão acontecer, e se a gente, irmãos, não prestar atenção e não reparar essas brechas, irmãos, essas coisas vão acontecer. Então, quando nós, irmãos, não temos a orientação de Deus, não buscamos a palavra de Deus para a nossa família, o que vai acontecer são mentiras, enganos, né? São brigas, são divisão, separação, pai que não fala com filho, filho que não fala com a mãe, uma divisão horrível.
e não vemos a bênção de Deus e o crescimento, que é o principal, irmãos, o crescimento na família. Nós vemos aqui que a Rebeca, irmãos, por tomar essas atitudes, ela não repara a brecha e aí acaba acontecendo que ela tem atitudes mentirosas. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó. Com a bênção da primogenitura, assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode, diz aqui, mas de um cabrito, e vesti-lo em Jacó. Esse deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do irmão. Olha o engano, irmãos, deixando um engano, enganando o velho Jacó com a voz. O Isaac dizia para Jacó: a voz que eu estou ouvindo é de Jacó, mas aqui o pelo é de Esaú, né? O cheiro de caça, quando cheirou. E aí ele diz para que o filho dele, achando que era Esaú, o beijasse. E quando Jacó o beijou, ele sentiu o cheiro e disse: o cheiro é de Esaú. Então ele deixou, irmãos, foi enganado, né? Houve aí o engano, né? O engano. E houve mentiras. Olha para você ver o que entrou agora aqui, né? Nesse conflito, o tanto de coisas que são ruins para o lar, né? O tanto de coisas que são prejudiciais para a família. A mentira, o engano, a falsidade, ciúmes, aí entra a ira. Aí, irmãos, a brecha aberta, né? Nós vemos casos de famílias que são destruídas porque não quiseram ser orientadas pela palavra de Deus. E aí, irmãos, acontece, Isaac abençoou Jacó. Esse era o propósito de Deus. Isso ia acontecer, irmãos. Isso ia acontecer. Querendo ou não, isso ia acontecer porque Deus revelou que seria assim. Não precisava Rebeca tomar essas atitudes. Não precisava também Isaac ser guiado pelos padrões estabelecidos da época. Era buscando a orientação de Deus. Mas todos nós, irmãos, cometemos falhas e somos errantes, erramos, mas temos que ter cuidado e sempre deixar Deus na direção, porque com as nossas atitudes, sem buscar a orientação de Deus, o problema pode acontecer no meio da família. E os nossos filhos são herança do Senhor, meus irmãos. Temos que tomar cuidado. O problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca dos conflitos entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente, né? Faltou aí a Isaac habilidade e a sabedoria para lidar com essa situação. Nós temos que buscar, acima de tudo, ter discernimento das coisas, buscar orientação de Deus e pedir para Deus nos tornar sábios, né? Para saber sair, entrar, para saber ajustar aquilo que está faltando no meio da nossa família. Rebeca não avaliou, irmãos, os danos morais e espirituais. Poxa vida, Rebeca não avaliou. Isso é mentira, eu não posso fazer isso. Deus não vai se agradar de mim. Espiritualmente isso é errado, socialmente isso é errado, moralmente isso é errado, a mentira é errado. Ela não avaliou porque ela quis ajudar Deus. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor. Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam, o futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável, equilibrado, do ponto de vista físico, emocional e espiritual
dos filhos. Então tá aí a nossa responsabilidade de tratar, de educar os nossos filhos no ponto de vista emocional, no ponto de vista espiritual e físico. Tratar com o quê? Com a orientação de Deus, buscando em oração a resposta do céu, não colocando a nossa mão naquilo que Deus não permitiu, não fazendo aquilo que Deus não lhe ordenou, não fazendo aquilo que Deus não nos orientou, meus irmãos. Então, que nós, pais, mães aqui, todos nós, membros da família, cada um, tenhamos uma vida espiritual sendo orientada debaixo da graça de Deus, que Deus abençoe a sua vida. A conclusão aqui na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nesta orientação, os filhos devem ser obedientes a eles. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando com os predileção. Infelizmente, os resultados é conflito entre os membros da família, né? Cada um dos filhos tem uma personalidade diferente, nenhum é igual ao outro. E os pais têm que saber tratar disso, não dando preferência exacerbada a um dos filhos e desprezando o outro, porque isso causa conflito na família. E aí a bênção de Deus não chega. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se inscrevam no nosso canal. Nosso canal é Verdade Prática. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.